representante do Cristo vivo na terra, o embaixador Adeilson, profeta da nação, presidente do Tribunal do Céu a Sete Luzes pela misericórdia, presidente das Arcas de Batismo do Pai Jeová de Jesus Vivo, presidente da ONG que o Pai levantou agora nas redes sociais, passou a correr a África do Sul e todo o continente. Meus amados irmãos, vocês entenderam por que o terrível juiz criou essas obras voluntárias e missionárias, porque agora vamos se preparar para o terrível dia, se preparar para o juízo final. Muito questionamento, ministro, quando vai ser esse terrível dia? Meus amados irmãos, se vocês partirem hoje e não tiver uma aliança com o Criador, infelizmente vocês já vão para a condenação eterna. Quanto já foi para a condenação eterna por causa da sua desobediência? Meus amados irmãos, para vocês entenderem, todo homem, toda mulher está condenado na terra, pelo grande Deus vivo, o Pai Jeová Jiré, o Pai da nação. Condenou todo homem, toda mulher lá atrás de Gênesis, enviou seu único filho, Jesus Cristo vivo, foi pregado numa cruz para que todo que nele crer será salvo. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, você veio condenar o mundo? Ele falou, não, meus irmãos, o mundo já está condenado em tudo que há nele. Meu Pai já condenou todo, mas aquele que vê minha palavra e não dá crédito também eu não julgo, também eu não condeno, porque a própria palavra naquele dia vai servir de juiz contra esse também. Vocês entenderam, meus irmãos, que a palavra do Pai é séria, a palavra do Pai vai cumprir, o Pai é aquele que zela por a sua palavra. Então, meus irmãos, por isso que foi criado também a ONG agora também do grande Deus vivo, o Pai Jeová Jiré, aí no Facebook, aí no YouTube, em todas as plataformas digitais, para socorrer a África do Sul, aquelas crianças naquela situação, sem uma roupa, sem um calçado, sem uma alimentação. Vocês, meus irmãos, que faz a obra do Senhor, agora vocês pegam a visão da palavra, não queira ser rico só na terra, queira primeiro o dono da bênção, que é o Pai, que é o Criador, até porque vocês não vão levar nada, mas aquele que não foi encontrado misericórdia, meus irmãos, infelizmente também, esse vai para a condenação eterna. O que Jesus falou, ir de pregar o evangelho para toda criatura, o que seria o evangélico, meus irmãos? Não seria praça de igreja, não seria igreja levantada por mão de homem, o evangélico seria a palavra do Senhor, porque Jesus falou no livro de João, disse Jesus, eu e a minha palavra somos um só, aquele que crê na minha palavra, crê em mim, crê no Pai que está no céu, e ainda que esteja morto, viverá. Quantos estão mortos aí, presos em religião, procurando Deus A, o Deus B? Meus amados irmãos, o Pai não vai deixar nenhum dos seus filhos confuso, nenhum dos seus filhos envergonhado e muito menos condenado. Aonde vocês encontram esse terrível juiz? Nas Escrituras Sagradas, lá em Gênesis 22, vocês vão encontrar o grande Deus vivo, o Pai Jeová Jiré, o Pai das nações. Vocês vão procurar também lá em Gênesis, lá em Salmo 23, Jesus Cristo vivo, o meu e o teu pastor, e a partir de hoje nada vai faltar. Meus amados irmãos, não fique condenado com o mundo, não fique condenado com Satanás, porque depois da morte vai vir o juízo final, e ai daquele que ficar condenado, vai ter ranger de dente, vai clamar a morte todo dia de tanto sofrimento, vai desejar ver o céu, meus irmãos, a sombra de um pingo de água e não vai encontrar de tanto sofrimento. Mas aqui não está só a sombra de um pingo de água, aqui está uma fonte de água viva, aqui está um rio de água viva, e bem-aventurado aquele que dá crédito a essa palavra. Muito questionamento, ministro, você não tem medo da morte? Meus amados irmãos, está com 10 anos que eu morri numa fonte de água viva, que nem dessa fonte de água viva, eu não vivo mais eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, e bem-aventurado aquele que fazia a vontade do Pai. Aqui está o caminho, aqui está a verdade e aqui está a vida para todo aquele que crê. Deus abençoe a todos. Aonde encontra, profeta, essa grande obra? Aí em todas as redes sociais. Igreja Tribunal do Céu a Sete Luzes, a Arca de Batismo do Pai Jeová Jiré Jesus Vivo, o barco de batismo de água e fogo e o Tribunal do Céu a Sete Luzes. E agora estamos também com a clínica também, meus irmãos, espiritual. Quantos estão mortos aí espiritual? Quantos estão mortos aguardando Deus A, o Deus B? Meus amados irmãos, só há um caminho. Jesus Cristo vivo, a luz do mundo, é o que morreu por todos nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Está aqui diante dessa fonte de água viva, mostrando o caminho para todos. Deus abençoe a todos. Vou pedir para os irmãos consultar também agora a ONG do grande Deus vivo, Pai Jeová Jiré, Jesus Cristo vivo. Se encontra aí no Facebook, Socorro para a África do Sul. Meus amados irmãos, a fome é pior do que a morte. Será que vocês não têm filho, vocês não têm filha, e vocês viram uma criança naquela situação, morrendo de fome, morrendo de sede, e vocês não têm coragem de fazer nada, mas agora vai fazer em nome de Jesus por essa palavra.
porque a palavra do Senhor é viva. Essa palavra agora vai chegar em 193 países na profundeza do inferno. Decreto de Deus vivo. O que foi ligado na terra está ligado no céu. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresente todo aquele que está acompanhando o seu trabalho nas redes sociais. Apresenta aqueles que já creu. Apresenta aqueles que vai crer. Apresenta os hospitais. Apresenta as cadeias. Apresenta os presídios. Apresenta aqueles que estão enfermos. Apresenta aqueles que estão sem luz. Apresenta aqueles que estão no mundo da droga, no mundo da bebida. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem entrar com misericórdia para todo aquele que já está crendo e todo aquele que vai crer na tua palavra. Deus abençoa a todos. Vou estar fazendo mais vídeo, vou estar dando mais coordenadas. Vamos estar se dirigindo agora para os hospitais, para o CTI, para os UTI, aonde o Pai enviar. Vocês entenderam, meus irmãos, porque foi levantada a igreja Tribunal do Céu, porque a igreja somos nós, o importante é a palavra, porque a palavra vai cumprir para aquele que crê, principalmente para aquele que não crê. Todo já está condenado, mas todo que crê nessa palavra e fazer uma aliança com o Senhor, procurar uma fonte de água viva, sobre esse não há nenhuma condenação. Deus abençoa a todos, glória a Deus, amém.